Vamos lá. O tema é som e invenção. E aí, para começar, a gente precisa lembrar de algumas coisas, né? A primeira coisa que eu quero que vocês lembrem é que a música que a gente conhece, que a gente se diverte, que a gente tem hoje, né? E que foi um desenvolvimento, uma evolução humana, né? A gente construir, dominar o som para poder construir música. Ela é uma alternância entre sons e silêncio, né? A música, ela sempre foi isso. Antes de a gente ter as músicas cantadas, né, por exemplo, a gente tinha já instrumentos musicais que eram de sopro, que era de lá dedilhando, como a harpa, e é uma invenção muito antiga. Então, a gente precisa pensar sempre a música como essa alternância entre sons e silêncio, né? O tempo de uma batida, tudo isso o Leandro conhece muito bem, né? Já que ele trabalha aí com edição aí, DJ, né? Então, como ele faz isso, ele já percebe, ele precisa ter uma percepção de quanto tempo deve durar aquele determinado som, aquela batida, aí quanto tempo precisa dar uma parada ali do nada, faz play, aí faz aquele silêncio e a galera toda vai à loucura. Então tem muito essa alternância do som e do silêncio na música. Além disso, eu quero que vocês pensem aí com vocês quais sons que podem ser usados para fazer música. Corda vocal. A corda vocal, né? A gente utiliza para cantar. Qual mais? Panela. Uma panela pode Timbre. ser usada. O timbre, né, da pessoa, que pode ser de diferentes coisas, né? A mão. Uma caneta pode ser usada para fazer som. Pode. E a mão? Quem foi que falou a mão? Foi o Plácido. Isso mesmo, Plácido. É isso, Plácido. Então, praticamente tudo pode ser usado para fazer som, para fazer música. Mas durante muito tempo, isso não acontecia. As pessoas não tinham essa ideia de tipo assim, vou usar coisas não convencionais. O que era mais comum, que era mais clássico e o que as pessoas davam mais valor era aquelas músicas feitas por instrumentos bem elaborados lá, como por exemplo o piano, né? Aquele piano de cauda bonito que aparece, super elegante. Inclusive as pessoas pegavam, compravam um piano, tinha gente que não sabia nem tocar, mas tinha que ter um piano em casa para enfeitar, porque era uma forma de elegância, né? Você ter um piano. Da mesma forma um violino. Então aqueles instrumentos de orquestra, principalmente, durante muito tempo, foram tidos como as coisas mais bonitas, mais importantes para se produzir os sons, né? O barulho das teclas e tudo mais. E aí, uma outra pergunta que surge aqui vocês já fizeram sons com essas coisas aí que vocês falaram? Eu já fiz um som legal. Com o que, Plácido? Pegou umas panelas, juntou lá no quintal. Já fiz com a escova de dente. A escova de dente. Faz uns sons escovando os dentes. Ou foi batendo? Escovando os dentes. Aí vai fazendo. Algumas pessoas vocês já tentaram fazer com a boca, né? Aqueles beatbox. Eu já tentei. Também já tentei, mas não consigo não. Sou péssima. Mas tudo isso aí é pra gente pensar que qualquer coisa pode ser usada para fazer música. E objetos do nosso cotidiano também podem ser usados para fazer música, como vocês mesmos estão falando aí, né? Já que vocês já tiveram essa experiência. Primeiro eu vou falar para vocês sobre um cara chamado John Cage. Algum de vocês conhece o John Cage? Não, tio. Eu também não conhecia não. Eu conheci agora para poder estudar para aula. O nome... Eu só conheço o Johnny Cage. O Johnny Cage? Quem é o Johnny Cage? Ele é o quê? Mortal Kombat. Ah, sim, do Mortal Kombat. Não, mas esse aqui é o John Cage. Ele é uma pessoa da nossa história, né? Da nossa realidade. Então, o John Cage, ele viveu entre 1912 e 1992.
ele passa por todo um processo do século XX, né? Que a gente chama. Vocês ainda não me acostumei com vocês terem nascido todos no século XXI. Que eu fico assim na minha cabeça, eu nasci no século XX, né? Nunca aprendi essas coisas. O século XX é de 1001 até 1999. Aí o século XXI é agora o que a gente tá, de 2000 até 2100. É de 100 em 100. Então ele é lá do século XX, ele nasce no início do século XX e ele morre no final do século XX. E uma coisa interessante sobre o século XX é que a gente teve uma mudança extrema na sociedade durante esse período. Isso com relação à história, à arte, às construções. Foi um período de muita invenção. Os seres humanos conseguiram avançar muito. Tipo, a gente entra no século XX sem luz elétrica e sai com computadores. Então é uma coisa muito poderosa, né, que se formou. E aí o John Cage, ele era um cara que mexia com música, ele era compositor, teórico musical e um escritor estadunidense. E aí ele foi um pioneiro da música eletroacústica. Naquele tempo ainda, quando não tinha tanta mistura entre eletricidade e música, que hoje a gente praticamente vive, só existe música ligada à eletricidade. Você escuta a música no rádio, você faz os cantores, né, cantam num microfone que é ligado na eletricidade. Os guitarristas usam a guitarra elétrica, o violão, existem violões elétricos, né? Ele foi um pioneiro de fazer essa coisa, essa mistura de música. E essa eletroacústica dele não tinha tanto a ver com o que a gente tem hoje como música eletrônica, não. Ele utilizava instrumentos que naquela época eram comuns de orquestra mesmo. Mas ele fazia com que esses instrumentos tivessem sons que não eram convencionais, que não eram os sons que normalmente saía daqueles instrumentos. E como é que ele fazia isso? Olha aí a imagem dele. Ele pegava, já que ele ainda não tinha, né, a eletricidade lá, as coisas tão avançadas, não era tão fácil de conseguir para poder tocar uma coisa elétrica, ainda não existia essa tecnologia. Ele pegava, instalava peças de borrachas, parafusos, entre outras coisas, para alterar a sonoridade do instrumento. Aqui a gente tem duas imagens dele concentrado, colocando aí as pecinhas nessas linhazinhas do piano. Ele fazia isso, ele pegava os instrumentos lá. Não tem como eu fazer a música eletrônica. Ele nem imaginava que poderia hoje a gente ter os DJ que facilmente faz o som lá de umas coisas diferentes. Mas ele botava lá no meio do piano, que é um instrumento de corda, essas pecinhas de parafuso, de borracha, e fazia esses sons diferentes e as pessoas, nossa, que legal. E aí foi começando a ganhar um público, que mais tarde foi o que deu origem ao que a gente tem hoje de música eletrônica, né? De todos os avanços musicais que a gente tem hoje. Então ele é um desses precursores. E é maravilhoso, assim, indico para vocês pesquisarem um pouco mais sobre ele, mas aqui vocês já têm um contato inicial. Não sei se vocês já perceberam, mas nossas aulas, elas são basicamente para eu apresentar artistas para vocês. Que é o Luc Gerhan. Ele nasceu já em 1974. Ele é artista visual, mas ele também trabalha com som, né? E a gente vai ver a parte que ele trabalha com som. Aqui, que tá verdinho, é um link. No PDF, se vocês clicarem, vocês vão ser direcionados para esse site aqui, ó, onde tem algumas informações sobre ele. O site é todo em inglês. Aqui tem coisas recentes que ele fez, né? Então aqui, se vocês vierem aqui, vocês vão ver outras obras dele. Tem vídeos, tem imagens, né? Essa lua aqui. Então eu tô só mostrando para vocês, gerar essa curiosidade de vocês clicarem lá no link, certo? Mas a gente vai para a parte dele, onde a gente vai saber um pouquinho sobre ele, né? Então ele é britânico, ele cria grandes instalações e projetos de artes. E essas instalações que ele faz, ele monta um espaço, né?
onde as pessoas vão poder interagir com uma coisa por um determinado período de tempo. Já fica mais claro quando eu mostrar uma das instalações dele para vocês. Atualmente, ele é um pesquisador visitante na Faculdade de Saúde e Ciências Aplicadas da Universidade do Oeste da Inglaterra, em Bristol. E aí ele tem uma obra, que o nome dessa obra é Aelos. Aelos, ele se refere ao deus grego que manipula o vento. Eu botei aqui a imagem só para vocês entenderem o que ele tem a ver com essa obra que o Gerhard fez. Então a obra do Gerhard, ela se chama Aelos, em homenagem a esse deus. A imagem dessa obra é a abertura do capítulo do livro de vocês. Se vocês abrirem o livro de vocês na página 34 e 35, abrir assim, você vai ver a escultura enorme que é chamada Aelos, que é uma escultura que ele fez e colocou em alguns espaços no mundo. Quem não tem o livro não tem problema, você vai ver agora o vídeo dessa escultura. Ele é de 2012, em Londres, tá certo? Essa instalação dele. Então, instalação é isso que eu tinha falado. Essa instalação que ele faz é nesse sentido aqui, viu, Plácido? Para quem tá sem o livro, essa é a escultura, né? A escultura dele é essa. E aí, essa escultura, ela tem uns buracos e uns canos, né? Que alguém tinha falado lá no começo. É a imagem que estava lá na primeira telazinha. Pronto, exatamente, Samuel. Então, essa escultura, ela tem esses canos, esses buracos. E aí, quando as pessoas ficam aqui nesse meiozinho, elas conseguem ouvir o som que passa através dos canos. Aqueles sons, né, que estão no ambiente. Porque o vento, ele leva o som, né? É o vento que propaga o som. Então, se tem um pássaro cantando lá do outro lado, e aí o vento traz e todos esses sons se misturam e a pessoa escuta uma grande mistura desses sons do ambiente. Então, uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, mas infelizmente o vídeo não pega direito, né? Era como o som dessa escultura na cidade, ela é diferente do som da mesma escultura quando ele colocou em um outro espaço que era tipo um campo assim um interior, um campo assim de plantas e tudo mais. Então o som também era diferente. Então é isso, pessoal. Era pra gente falar justamente sobre isso, som e invenção. Então a gente teve aí um exemplo de um artista precursor dessas técnicas diferentes, né, de técnicas não convencionais de se usar o som. E a gente tem um artista que já trabalha utilizando também uma técnica diferente, mas a matéria-prima dele é o ar, né? Ele faz do ar um instrumento. E aí ele deixa que os sons da natureza possam ser ouvidos pelas pessoas dentro da escultura dele. O exercício de vocês, olha, questão 1, bem facinha. Quem é o seu artista ou grupo musical favorito? Se alguém quiser dizer aí, pode dizer. Tem um bocado. Tem um bocado, mas aí você, na hora de responder as questões, escolhe um, que pode ser um artista ou um grupo musical, tá bem? Aí aqui na questão 2, você vai dizer se esse artista que você gosta, né, esse grupo musical, ele utiliza instrumentos tradicionais ou se ele utiliza coisas eletrônicas. Aí você vai pesquisar um pouquinho sobre esse artista, já que você gosta dele. Talvez você só conheça as músicas, não sabe da vida dele. Então você vai pesquisar, né? E por último, depois de fazer essa pesquisa, vocês vão criar um cartaz. Esse cartaz pode ser manuscrito ou digital. Se você quiser, você pode fazer desenhado no seu caderno, né? Você pode, o Raniel aí que tem essas habilidades de artista, pode desenhar o artista dele. Se não quiser desenhar, aí você pode fazer também no celular, né? Tem aqueles aplicativos.